Olá, pessoal! Hoje traremos aqui para vocês uma pauta sobre a escala 5x2. Eu me chamo Gabriela. E eu sou a Victoria, e hoje nós vamos mergulhar em um dos debates mais intensos do direito do trabalho e da nossa sociedade, a transição da escala de trabalho 6x1 para o modelo 5x2. Exatamente. De um lado, teremos os CLTs, que buscam mais qualidade de vida, uma saúde mental e um tempo de descanso. E do outro lado, nós teremos os empreendedores, que temos uma realidade um pouco diferente, que lidam com os desafios de produtividade, custos operacionais e a visibilidade dos negócios. É um cabo de guerra complexo, onde o direito do trabalho entra justamente para tentar equilibrar essa balança. Será que a redução da jornada é um passo inevitável para o futuro das relações trabalhistas ou um risco para a economia? Para a gente entender os dois lados, teremos uma roda de conversa a seguir. Me chamo Letícia e vim representar o lado dos empregados. Me chamo Pedro e vim representar o lado dos empregados. Me chamo Amanda e venho representar o lado do empregador. Me chamo Juarez e vim representar o lado dos empregadores. O fim da escala 6x1 resolveria a questão da saúde mental dos empregados? Eu creio que sim, porque dessa forma o funcionário teria mais tempo para passar com a sua família e amigos, utilizando esse tempo de lazer para descansar a mente depois de uma semana cansativa no trabalho. Eu acho que é um dos pontos nessa questão onde o empregado e o empregador concordam, porque o empregador também quer passar mais tempo com a sua família. A saúde mental, se a gente for buscar na área da saúde, com os especialistas, eles não relacionam aos dias de trabalho, mas sim ao ambiente de trabalho. Exemplo, funcionários que acumulam funções, funcionários que estão ali com metas agressivas, eles relacionam a isso. Eu acredito que o funcionário ficar mais um dia em casa, mas com a preocupação se vai perder ou não o emprego, porque a empresa ela vai ter que tomar algumas decisões. Ou cortar funcionário, ou remanejar todo o seu quadro de trabalho para conseguir manter os funcionários que estão lá. Então, até eu faço esse questionamento. O funcionário em casa, sabendo que ele pode perder o emprego porque o patrão está passando por momentos difíceis, isso traria mais saúde mental para os funcionários? Os maiores problemas desencadeados por conta da escala 6x1, além de determinar pouco tempo de descanso e lazer para o trabalhador, também estão relacionados às doenças psicológicas. Com isso, o psicólogo ocupacional Rafael Oliveira destaca como essa escala pode afetar na saúde mental daquele trabalhador. Uma escala que às vezes ela vai impactar também na vida pessoal da pessoa. Uma pessoa que ela não tem, por exemplo, dignidade para poder ter momentos de lazer, para poder aproveitar, como que a gente vai pensar que essa pessoa vai conseguir também trabalhar bem? Então, quando a gente pensa em escala 6x1, também a gente está pensando que a pessoa tem que trabalhar, mas ela também tem que ter tempo para descansar. E muitas vezes essa escala impede que a pessoa tenha momentos de lazer, que psiquicamente é muito importante para as pessoas. Alguém privado de momentos de lazer, de convívio social com seus parceiros, família, isso pode impactar de uma maneira muito significativa. Estudos recentes, por exemplo, observam que mais de 60% da população brasileira que hoje trabalha apresenta algum nível de transtorno. A produtividade do trabalhador aumentaria na escala 5x2? Você acha que a produtividade realmente vai ser melhor a partir do momento que você está ficando mais tempo em casa? A sua carga de trabalho vai aumentar, porque se você tinha uma entrega para me fazer na segunda-feira e você antes faria esse processo no sábado, você vai jogar para segunda. Você ficou 2 dias em casa, o seu trabalho acumulou e a sua produtividade não foi melhor. Uma vez que temos uma relação igual ao Banco Itaú, teve alguns bancos digitais que fecharam, mandaram um grupo gigantesco de funcionários embora, porque eles estavam trabalhando no home office, mas não tinha entrega de trabalho. A entrega não era perfeita, não era com qualidade. Quem me garante que ficar mais tempo em casa vai me dar um resultado melhor na entrega do trabalho, da sua execução que você tem que fazer no dia a dia? Então, mas um dia a mais em casa, para ele poder descansar, poder passar um tempo de lazer com a família, vai ajudar nele a chegar na segunda-feira no começo da escala e poder trabalhar com a carga dobrada.
Então, a gente pode dizer que se ele ficar com uma carga maior do que ele já tem, que numa escala 6x1, muitas vezes não consegue fazer a entrega 100%, ele ficando com uma carga maior, mais tempo em casa, ele vai conseguir fazer a produtividade melhor? É isso que você está querendo? Estudos mostram que o fim da escala 6x1 pode colocar em risco a produtividade das empresas e a capacidade de manter empregos. Mudança que, segundo este especialista, pesaria sobre a produção de riqueza do país. Como a PEC 6x1 propõe a manutenção do salário com redução abrupta da carga de trabalho, o custo por trabalho vai aumentar muito, né? Com a produtividade estruturalmente baixa, a gente vai ter um choque muito negativo em termos de produtividade do trabalho, né? Com efeito colateral negativo no crescimento do PIB. Um estudo do Centro de Liderança Pública mostra que 640 mil empregos podem ser perdidos caso o Brasil reduza sua jornada semanal de 44 para 40 horas. A explicação é a seguinte: quando o tempo de trabalho cai e o salário não, aumenta o custo do emprego, e os empregadores podem responder a isso reduzindo o número de funcionários para equilibrar o orçamento. O CLP mostra ainda que o comércio é o setor que mais deve sofrer caso a mudança seja aprovada. No segmento, a produtividade do trabalhador cairia 1,3%. Na prática, significaria uma perda de 164 mil empregos. Na sequência, aparecem os setores da construção e da agropecuária. Neste caso, os cortes de postos de trabalho seriam de 45 mil empregos e 28 mil empregos, respectivamente. Impactos que refletem os problemas no processo de profissionalização e, consequentemente, a baixa produtividade do país. Nós ainda não temos padrão de serviço dos países desenvolvidos, nem dos serviços e nem da atividade comercial. Nós não temos ainda, não dispomos de todos os recursos modernos, eletrônicos, e principalmente da formação de mão de obra. Enquanto o ganho médio anual de produtividade ao redor do mundo ficou em torno de 1,5% entre 2016 e 2025, no Brasil, o número não ultrapassou o 0,5%. A possibilidade de você fazer essa mudança de escala na economia brasileira pode ser possível, mas demandaria um esforço muito maior de entendimento de como seria o impacto geral na economia como um todo. Eu acho que isso está faltando. Você tem poucos estudos muito segmentados que estão fazendo essa sinalização, mas os estudos macro que estão sendo divulgados até agora sinalizam que você tem uma perda de PIB potencial por conta disso. Uma perda que pesa, inclusive, sobre o setor da indústria. Uma pesquisa da CNI mostra que nos últimos 5 anos, a falta de opções qualificadas no mercado de trabalho quase quintuplicou. Saltou de 5% para 23%. Segundo a Confederação, essa escassez trava a competitividade e obriga as empresas a se responsabilizar pela requalificação dos trabalhadores. A gente está vendo o impacto de números e a gente não está conversando com o trabalhador. Eu entendo que os custos virão, diretos ou indiretamente, e o trabalhador tem a oportunidade, muitas vezes, de, nesse ambiente, melhorar a sua receita via aumento da jornada de trabalho. Então, o Brasil não pode mais, via decreto, na minha avaliação, tutelar o trabalhador de uma forma. Estudos mostram que o fim da escala 6x1 pode colocar em risco a produtividade das empresas e a capacidade de manter empregos. Mudança que, segundo este especialista, pesaria sobre a produção de riqueza do país. Como a PEC 6x1 propõe a manutenção do salário com redução abrupta da carga de trabalho, o custo por trabalho vai aumentar muito, né? Com a produtividade estruturalmente baixa, a gente vai ter um choque muito negativo em termos de produtividade do trabalho, né? Com efeito colateral negativo no crescimento do PIB. Um estudo do Centro de Liderança Pública mostra que 640 mil empregos podem ser perdidos caso o Brasil reduza sua jornada semanal de 44 para 40 horas. A explicação é a seguinte: quando o tempo de trabalho cai e o salário não, aumenta o custo do emprego, e os empregadores podem responder a isso reduzindo o número de funcionários para equilibrar o orçamento. O CLP mostra ainda que o comércio é o setor que mais deve sofrer caso a mudança seja aprovada.
No segmento, a produtividade do trabalhador cairia 1,3%. Na prática, significaria uma perda de 164 mil empregos. Na sequência, aparecem os setores da construção e da agropecuária. Neste caso, os cortes de postos de trabalho seriam de 45 mil empregos e 28 mil empregos, respectivamente. Impactos que refletem os problemas no processo de profissionalização e, consequentemente, a baixa produtividade do país. Nós ainda não temos padrão de serviço dos países desenvolvidos, nem dos serviços e nem da atividade comercial. Nós não temos ainda, não dispomos de todos os recursos modernos, eletrônicos, e principalmente da formação de mão de obra. Enquanto o ganho médio anual de produtividade ao redor do mundo ficou em torno de 1,5% entre 2016 e 2025, no Brasil, o número não ultrapassou o 0,5%. A possibilidade de você fazer essa mudança de escala na economia brasileira pode ser possível, mas demandaria um esforço muito maior de entendimento de como seria o impacto geral na economia como um todo. Eu acho que isso está faltando. Você tem poucos estudos muito segmentados que estão fazendo essa sinalização, mas os estudos macro que estão sendo divulgados até agora sinalizam que você tem uma perda de PIB potencial por conta disso. Uma perda que pesa, inclusive, sobre o setor da indústria. Uma pesquisa da CNI mostra que nos últimos 5 anos, a falta de opções qualificadas no mercado de trabalho quase quintuplicou. Saltou de 5% para 23%. Segundo a Confederação, essa escassez trava a competitividade e obriga as empresas a se responsabilizar pela requalificação dos trabalhadores. A gente está vendo o impacto de números e a gente não está conversando com o trabalhador. Eu entendo que os custos virão, diretos ou indiretamente, e o trabalhador tem a oportunidade, muitas vezes, de, nesse ambiente, melhorar a sua receita via aumento da jornada de trabalho. Então, o Brasil não pode mais, via decreto, na minha avaliação, tutelar o trabalhador de uma forma. A escala 6x1 beneficia mais o empregado ou a empresa? Eu acho que a escala 6x1, ela prioriza a empresa, porque o faturamento dela não para se o funcionário faltar, entregar um atestado, ou até mesmo com a escala 5x2. Entendeu? Eu acho que um funcionário entregar atestado é uma coisa bem pontual. Mudar todo o quadro de funcionários da empresa, sim, vai ter um impacto no faturamento da empresa. E na questão de descansar, vamos trazer aqui um exemplo. Imagine uma empresa, tem 10 faxineiras, faxineiros, e todos eles trabalham de segunda a sábado, e agora todos eles vão trabalhar de segunda a sexta. Quem garante que no sábado eles não vão fazer um trabalho informal, um trabalho de diarista, e na segunda-feira vão voltar para a empresa tão cansado ou mais cansado ainda do que manter a sua rotina? Olha, a preocupação com a saúde do trabalhador, ela é legítima e é legítimo que a gente discuta a redução de jornada de trabalho. Entretanto, a gente avalia que esse momento é inadequado para que se faça esse tipo de discussão, tanto do ponto de vista eleitoral, como você bem ressaltou, é muito difícil que parlamentares, mesmo que aceitem os nossos argumentos, se posicionem de maneira contrária, considerando as próximas eleições, e é um momento inadequado também do ponto de vista econômico, né? A gente sempre ressalta que os principais afetados por essa medida vão ser as micro e pequenas empresas, e muitas dessas micro e pequenas empresas ainda estão se recuperando daqueles prejuízos durante a pandemia. Conheço vários empresários que ainda estão pagando empréstimos, linhas de crédito do Pronamp, que foram contraídas durante a pandemia para que pudessem manter os seus negócios abertos e estão pagando essa conta até hoje. E, além disso, nos últimos anos, a gente tem observado aí um aumento da carga tributária, nós temos uma reforma tributária que foi aprovada e que vai penalizar fortemente o setor de serviços
né, que é o principal setor da nossa economia. Então, tudo isso traz um fator de preocupação adicional, considerando que essa medida vai custar para as empresas. Por isso, estamos defendendo que esse debate seja adiado para o próximo ano, para que tanto o setor, quanto os trabalhadores, quanto os próprios parlamentares tenham tempo para analisar com maior profundidade esse tema. E o que eu estou falando aqui a gente observa dados, né, do comércio varejista, por exemplo, que a gente acompanha mais de perto, a gente até observa um aumento nas vendas nos últimos tempos, mas é importante falar que há também um aumento de custos, é um setor que trabalha com margens baixas, e a gente tem observado essa dificuldade das empresas nos últimos tempos ao observar os números de recuperação judicial e de falências, e então esse momento não é o adequado para que a gente discuta esse tema e ainda mais dessa forma apressada que está sendo feita. Ontem foi apresentado o cronograma, né, da comissão que vai analisar a PEC. A escala 5x2 funciona igualmente para todos os tipos de trabalho? Então, mas aqui a gente não está falando de todos os trabalhos. A gente está falando de um trabalho, por exemplo, de um atendente de supermercado, de um caixa de supermercado, de um atendente de uma loja de shopping que pode muito bem ser substituída a escala 6x1 por uma escala 6x2, 5x2. Você não acha que um atendente de supermercado ou um vendedor de loja de shopping, ele tem uma escala reduzida? Ele trabalha 6x1, mas ele não trabalha a carga horária de uma pessoa 5x2. Então, assim, concordo com você que a função, ela não tem a questão da escala. Porque um enfermeiro não pode trabalhar ali em excessivo, por isso que ele faz 12x36. Mas um atendente de mercado, que ele fica na função dele repetitiva, que pode causar alguma questão de saúde, ele tem a sua carga horária mensal e semanal reduzida. Então, isso não quer dizer que vai ter um impacto. Isso não está querendo dizer que ela valorize somente o funcionário ou somente a empresa. A gente está falando que a escala, querendo ou não, 5x2, ela vai fazer uma questão prejudicial financeira. Vocês acham justo uma pessoa trabalhar 6 dias para descansar apenas um? Olha, eu já vivi a escala 6x1 na prática e eu te digo e afirmo que não tem como eu limpar uma casa, eu cuidar de algum familiar que está doente no momento, de fazer trabalhos da faculdade, de ir no banco um dia de domingo que é fechado, resolver as coisas. Então, assim, a escala 5x2, se realmente agitar tudo certinho, dá sim para favorecer o lado do empresário e do funcionário, de uma forma que não prejudique nenhuma parte. Tá, mas você não acha que a questão da escala 5x2, eles pensam que seriam de segunda a sexta, folgando sábado e domingo. Sábado e domingo o banco também não abre, tem esse critério. Mas para ser uma escala justa, tanto para o empregador como para o empregado, a folga teria que ser variável. Em que sentido? Você trabalhar de domingo a quinta, folgar sexta e sábado, você trabalhar de sábado a quarta e folgar um dia da semana, enfim, fazer uma variação da folga. E aí o colaborador, o funcionário vai olhar para a empresa e vai falar assim, então, mas eu não queria minha folga de sexta e sábado, eu queria ficar no domingo em casa, quero assistir o Fantástico, eu queria minha folga de sábado e domingo, e a gente vai cair no mesmo critério que vocês falam tanto que querem uma folga para resolver as questões burocráticas, ter mais descanso, vocês teriam descanso, só que em dias alternados. Então eu acho que hoje a questão da escala 6x1, ela passou de ser uma questão de necessidade do empregado, ela acabou virando uma discussão, e uma discussão somente porque eu quero. Então eu, como empregado, eu quero ficar 2 dias em casa, fugindo e esquecendo do que isso pode ter impacto financeiro. É um faturamento da empresa, é a questão de custo do funcionário, porque eu vou ter que aumentar aquela escala, eu vou ter que aumentar e criar novos cargos. Isso vai gerar um custo. E quem vai pagar por isso? Pessoal, essa é a questão que a gente chega. Não tem como chegar a uma solução ou uma definição sobre esse tema. Afinal, querendo ou não, a gente não está falando somente de faturamento de empresa, de custos de empregado ou de empregador. A gente está falando de vidas, a gente está falando do dia a dia de um funcionário e o dia a dia de uma empresa. Isso vai muito além da discussão que a gente está tendo. Realmente, é um assunto que tem que ser muito mais elaborado e muito mais pesquisado para a gente achar a solução. Eu acho que a narrativa de um contra o outro, ela não pode existir. Funcionário contra patrão. Acho que os dois estão buscando sobreviver no atual cenário que o país está. Então, para isso ser eficiente, não pode ser um contra o outro, mas tem que ser os dois lutando para que ambos ganhem nessa nova regra. Como o Juarez falou, e o Pedro também citou,
seria bom a gente ter um período de teste nessa escala 5x2, ver se realmente funciona. Como a gente debateu também, tem a questão do funcionário querer trocar folga, isso seria uma coisa que teria que ajustar para os dois lados, tanto a empresa quanto o funcionário. A discussão ela está longe de acabar, não tem um lado certo e um lado errado. O que tem que ser feito é uma análise e uma questão crítica da melhor caminho e ter um equilíbrio entre funcionário e patrão. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Nós vamos deixar também o resultado de uma pesquisa que a gente fez via Forms sobre o tema do nosso trabalho. Lembrando, pessoal, que nenhuma informação ou nenhuma opinião expressada aqui, ela refere-se ao posicionamento social ou político do grupo.